Shalom Adonai. Agora a gente vai entrar na parte da história do relógio. Quem pediu para fazer o relógio? Quem pediu para fazer o relógio foi o bibliotecário. Quem é o bibliotecário? O bibliotecário, ele é chefe de uma civilização muito avançada. Ela mora embaixo da terra, essa civilização. Eles não saem de lá. Tem algumas raças que chamam ele de homens-formiga. Eles que guardam todos os tipos de livro, conhecimento que já houve nesse plano material. E eles não têm permissão para frequentar a holografia do céu azul. Tanto é que a princesa do Japão, ela mencionou o bibliotecário. E se você prestar atenção naquele vídeo, antes dela mencionar, é que nem um barulho fazia um barulho. E mesmo assim ela continua falando. E outra coisa também, na hora que ela dá a data, em 2012, ela fala à frente. Presta atenção, se você assistiu o vídeo e se não percebeu esse detalhe, assiste de novo. Ela não fala que vai acontecer em 2012, ela fala à frente. Só que é sempre colocado uma data para não acontecer nada e fazer você desacreditar do evento. Então por que o bibliotecário pediu para fazer essa maquete? Não era para fazer o relógio, era para fazer uma maquete para ele compreender o firmamento, o céu azul e a holografia do céu azul e a holografia do céu vermelho. Só que a do céu vermelho eles já conhecem, porque eles pelos sinais que eles estavam tendo lá onde eles moram, eles viram que ia ocorrer uma inversão já próxima, porque ela iniciou em 1617 e ela ajustou em 1815 os 72 graus do firmamento que Lúcifer tinha girado ela para frente. Então, aonde que eles poderiam pedir? Eles têm duas entradas, uma na Amazonas, que é uma tribo indígena que toma conta. Inclusive teve um pessoal lá, pesquisou, até encontrou, passou em uns túneis embaixo do rio, mas é impossível você chegar lá, é um labirinto. E mesmo que eles quisessem, eles não conseguem. É muito bem protegido, a elite protege essas entradas. Então eles não iam ter sucesso nas pesquisas deles. E você tem que ter os mapas para você chegar nessa civilização dos bibliotecários. A gente fala que o bibliotecário é o chefe deles. E eles são bem altos. E a outra entrada fica no Tibete, é onde os monges tomam conta. Lá é uma entrada. Existe até uma história para você compreender. Fragmentos. O que eu vou falar agora são fragmentos da Matrix para você conseguir juntar o quebra-cabeça. Então vamos dar um pouco de fragmento. Hitler, ele viu que existia um domo e o planeta estava fechado. Então o que Hitler fez? Ele criou uma missão para ir à frente do Polo Norte, onde a estrela Polaris fazia holografia. Atrás ali, se você passar ali por baixo da América do Sul, ali bem beirando a Antártida, e subir no Oceano Pacífico, você não consegue. Porque bem lá atrás dos Estados Unidos, se você colar perto da Antártida, que ela circunda o planeta todo, o que vai acontecer? Existe que nem um furacão, um roda-moinho, quer dizer, na água. E ele tem relato de navios pirata que os pregos soltavam tudo e tudo era puxado. Então você não consegue, bem próximo, se você chegar, você é destruído, porque é lá que faz a holografia do nosso planeta, do céu azul. É um campo eletromagnético, lá é muito forte o que tem lá. Bem dizer, a holografia é montada lá que a estrela Polaris bate no firmamento, porque é o ponto do Sol Negro. Por isso que tudo gira em torno da estrela Polaris, porque ela é o centro da Terra. No mapa da Lua, dá para você compreender isso. Depois eu vou pôr aqui um vídeo explicando isso para a pessoa ter uma compreensão, porque quem não assistiu aí fica meio boiando. Mas continuando, quando Hitler foi para lá, ele veio rápido e quietinho a missão dele.
E por que eles vieram rápido? Se você voltar lá em Nimrod, na Torre de Babel, lá no livro de Jazer é mencionado 1/3 afundou na terra, 1/3 o plasma destruiu e 1/3 foi lançada no ar. E tem 3 dias de caminhada. Lê lá o livro de Jazer, Torre de Babel, você vai ver o que eu estou falando. Ele é mencionado 2 vezes nas escrituras, esse livro. Então quem que é essa nave? Babilônia. Quem está lá? Lúcifer. Quem mais? 7 anjos caídos. As escrituras não falam que Babilônia virou casa de demônio? Então onde que ela fica? Ela fica através de levitação em volta do Sol Negro, bem lá em cima. É como se ela estivesse girando a estrela Polaris. Então a gente nunca vai ver ela, porque fica fora de áreas habitadas. E quando Hitler passou o Polo Norte, quando você passa mais ou menos uns 1000 quilômetros do Polo Norte, o que acontece? Você vai encontrar uma cidade gigantesca. Vamos dar fragmentos da história. Capitão Bird. Assista a entrevista do Capitão Bird. Se eu achar, eu vou colocar eu coloco aqui no final desse vídeo. Se eu não colocar, é porque eu não achei, mas se eu achar, eu vou colocar. Quando ele fala assim, ó, que estava sobrevoando, dá para sobrevoar o Polo Norte tomando aperitivo. O que ele quis dizer? Ele quis relacionar ao crime, um crime a menos. E pena que já estava cheio. Ele faz essa menção. Aí o repórter, ele já muda de assunto. Ele já fala lá do Polo Sul, porque ele viu que o Capitão Bird estava falando demais. E repara a idade do Capitão Bird, ele deve ter uns 66 anos, acho, quando ele dá aquela entrevista. Você vê como que o cara tá forte, né? Então a gente tem que... Porque quem fica perto desses campos eletromagnéticos não envelhece, tem vitalidade no corpo. Então essas pessoas que estão lá vivem 300 anos. Por isso que eles pegaram lá no Polo Norte e riscaram a terra. Eu tenho vídeo mostrando isso. Só ficou gelo, para você sempre achar que tem gelo. Só que tudo isso vai terminar em agenda Allen. Porque a inversão vai juntar todos esses povos. Por que vai juntar todos esses povos? Você tem os intraterrenos, que é o chefe, é o bibliotecário. Você tem os que estão nessa cidade. Você tem a nave lá em cima. Você tem outros tipos de raça no meio da nossa. E morando também embaixo da Terra. Só que o Sol, que é o neutrino? O Sol tem uma partícula elétrica. Vou falar numa linguagem bem simples, para dar entendimento para pessoas leigas. Imagine uma onda eletromagnética que não... como que eu posso usar a palavra? Ela não interfere com ninguém. Ela passa seu corpo, ela passa a Terra. Ela passa e ela não vai interferir com ninguém. Ela não se relaciona com ninguém. Ela vai passando. Só que os neutrinos, quando começou a inversão em 1617, eles estão trabalhando como micro-onda. Então o que ocorre quando você trabalha em micro-onda? Você está derretendo os magmas. Então lá que estão lá embaixo vai ter que subir. Os que estão lá em cima, o campo está diminuindo, a onda eletromagnética, a levitação. Só que Apocalipse fala que o anjo Miguel vai lá, vai ter uma guerra, e ele derruba a nave, a Babilônia, e joga no mar. E Lúcifer é atirado na terra. Aí depois Apocalipse faz uma menção. Ai dos que estão na terra e no mar, Lúcifer desce com grande fúria, porque sabe que seu tempo é pouco. Por que é mencionado no mar e na terra? Porque tem a Atlântida. Então é difícil a gente falar isso para quem está na Matrix. A pessoa fala isso, conversa de gente doida. Tá na Matrix, é difícil abrir a mente. Só que é gozado, né? A pessoa vai para uma universidade, se forma e não questiona por que a gente usa um mapa de 4.000 anos atrás, traçado em Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Se nós já estamos em Aquário e Leão. Porque se ele entendesse o que é essas linhas, que o relojoeiro fez esse relógio, por isso que foi modificado, e lá na frente ainda vou explicar, que eu estou voltando aqui atrás para explicar quem fez o pedido. Então você vai começar a compreender muita coisa, só que a gente tem que prestar atenção na fala, no que a gente deixa. São fragmentos, lembra sempre disso.
Porque muitas pessoas vão escutar esse áudio e não vão compreender nada. Porque se você souber quanto tempo o Sol fica em cada era, e essa informação hoje, impossível. É impossível de ter essa informação. Quanto tempo o Sol fica em cada era. Se você prestar atenção lá no relógio de Praga, tem constelações que estão pequenininhas e outras maiores. Porque o relojoeiro sabia quais elas tinham menos tempo. Só que modificaram o relógio. Porque o relógio tem tanto segredo. Nos próximos áudios agora a gente vai revelar tudo para vocês. Coisas que as pessoas não enxergam. Então, eles aceitam tanta informação, quem está numa universidade, mas não questiona isso. Porque se você questionar isso, você descobre a inversão. Como é a inversão? Senão você não vai descobrir. Tem um fator aí que liga a inversão que a pessoa, eu já vi, já escutei a inversão, eles não tocam no assunto. Aqui nós vamos falar no áudio mais para frente. Você vai compreender muita coisa agora. Então, Hitler pega, tem que vir embora, porque lá no Polo Norte usa esse vórtice do Sol Negro, onde está Babilônia, que é a nave. Ela está girando em um lugar que não tem população. Então, levitação, né? Através de levitação, que isso aí já tem até vídeo na internet te mostrando. Então, e lá tem os 7 anjos caídos. Então, essa missão veio rapidinho embora. Só que aí Hitler, que ele ficou? Ele começou a pegar tudo quanto é livro, história, e conversar com pessoas esotéricas, tudo. Ele conversava com todo mundo, essa equipe que trabalhava para descobrir isso. Aí eles descobriram que existia uma entrada no Tibete. Tanto é que essa missão nazista, eles estiveram até no Amazonas. E eles conseguiram êxito. Eu vou contar aqui para vocês, eles tiveram êxito. Quando chegou no Tibete, eles não tiveram ordem. Os monges não tiveram ordem do bibliotecário para liberar a entrada. Não foi dado ordem. Então Hitler, de novo, teve que ir embora. Só que, se você pesquisa lá, missão nazista no Tibete, você vai ver um monte de foto. Você tem que pesquisar o que eu falo, digita. Aí Hitler pegou. Olha como que eles estavam assim, empenhados a sair do domo. Eles foram para a Antártida. Por que eles foram para a Antártida? Porque quando eles pegaram o mapa de Urbano Monte, eles viram que Urbano Monte, ele é descendente de um rei Inca, de reis Inca, e ele colocou um brasão nele de asa. O que ele quis dizer? Que ali era um lugar que os anjos caídos tomavam conta e era a entrada para a terra além do domo. E como que Hitler fez? Primeiro foram os navios. Quando foram os navios, eles viram que existiam umas faixas na Antártida que não tinha gelo. E existia lago de rio quente e a água era doce. É igual iceberg. O iceberg é formado de água doce, num lugar que só tem água salgada. Aí a ciência fala que não sabe explicar. Claro que sabe. É rio subterrâneo que vem lá do vórtice do Rio Negro. Eles descem beirando a Antártida todinha e saem ali beirando o Brasil. Por isso que o mapa de Urbano Monte está escrito lá em cima, Brasileia. Repara esse mapa, vai beirando. Você tem que ficar a detalhes. Até no mapa de Urbano Monte tem a localização da Arca de Noé. Se você ver lá, você vai ver. Eu tinha vídeo aqui, mas foi apagado. Então você tem muita informação. Só que você tem que prestar atenção e pedir para o Espírito Santo abrir sua mente. Porque você está no meio de uma guerra. Mas uma guerra, você nasceu no meio da guerra. Você nasceu no meio de uma guerra de 35 mil anos. E é ferrenha, tanto no plano espiritual como no material. Ai daqueles que perderem a salvação e cair na mão desse pessoal. Ai daqueles que perderem a salvação e cair na mão desse povo lá no mundo espiritual. Meu amigo, não é brincadeira não. Aí Hitler fez o quê? Ele viu que estava tudo congelado, mandou um submarino para lá, para a Antártida. Um general dele adentrou esses rios subterrâneos. Eles têm 200 quilômetros de largura.
O submarino entra tranquilo. A água, viu que tinha água quente, saindo debaixo da Antártida, eles entraram, adentraram dentro. E ele saiu lá no vórtice do Sol Negro, que beira a Terra além do domo. Lá tem vida. E ele voltou, teve permissão de voltar, eu não sei qual foi o acordo. Depois Hitler, quando acaba a guerra, que Hitler perde a guerra, entre parênteses, né? Que ele não perdeu a guerra. Aí o que aconteceu? Ele levou 1 milhão de pessoas. Agora, pensa um pouco. Lembra das catacumbas de Paris? Qual foi o acordo que Hitler deve ter feito? Lembra lá daqueles ossos? Dá pra você colocar, fazer um paralelo do que eu tô falando, desse 1 milhão que ele levou lá pra esse povo. Então, o que aconteceu? Ele achou através da Antártida. Lá você consegue sair do domo, através dos rios subterrâneos. Lá você sai do domo. Você vai além do domo, nessas cidades que estão lá em cima. Depois eu vou fazer um vídeo explicando. Se não der tempo, se eu não colocar nesse, eu coloco nos outros, explicando, para você ter uma localização. Que eu tinha um vídeo, acho que no canal também foi retirado. Aí o que acontece? Então, a preocupação, isso aí eu só te dei fragmentos. A preocupação do bibliotecário é de fazer uma maquete, pediu para os monges, né? Na Amazônia não tinha como ele ir lá pedir para os índios. Então ele pediu para os monges procurar alguém, um relojoeiro, para fazer uma maquete. E no próximo capítulo eu explico a continuação da história. Shalom, Adonai.